Ela estava cobrindo o turno como recepcionista do hotel naquela noite, sem imaginar que estava prestes a conhecer o homem que mudaria sua vida. Sob a luz suave da luminária da recepção, os dedos de Emily se moviam rapidamente pelo teclado, tentando entender o sistema de reservas antigo e confuso. Era seu primeiro turno naquele hotel, e ela só estava ali porque sua melhor amiga, Jenna, ligou 2 horas antes, com a voz rouca de febre, praticamente implorando para que ela a substituísse. O hotel era pequeno, aconchegante, escondido entre lojas fechadas e becos silenciosos. Mas naquela noite, a chuva fazia tudo parecer mais distante do mundo. Então, a porta se abriu. Emily levantou o olhar, surpresa. Um homem alto entrou sob a chuva forte. O casaco preto estava encharcado, gotas escorrendo lentamente pelos ombros levemente curvados, como se carregasse algo pesado demais para ser visto. O cabelo escuro grudava na testa, e seus olhos. Seus olhos estavam vazios. Sem vida. Como se não vissem luz há muito tempo. Emily limpou a garganta e forçou um sorriso profissional. Boa noite. O senhor tem uma reserva? O homem hesitou. Ficou em silêncio por alguns segundos longos demais. Eu não tenho certeza, disse ele, com a voz baixa, quase rouca. Eu liguei mais cedo. Sem problema, respondeu Emily, mantendo o tom calmo. Em qual nome devo procurar? Mais uma pausa. Ele olhou para ela. Não apenas para o rosto, mas como se estivesse tentando decidir se deveria falar ou simplesmente desaparecer. Graham, disse finalmente. Graham Weston. Emily digitou rapidamente. Encontrei. Quarto 204. Uma noite, cama king, check-out tardio. Ele não respondeu de imediato. Ela pegou o cartão do quarto e estendeu em sua direção. Precisa de mais alguma coisa? Graham pegou o cartão devagar. Seus dedos tocaram os dela por um breve instante. Ele não recuou. Mas também não reagiu. Obrigado, murmurou. Ele se virou e começou a caminhar em direção ao elevador. No meio do caminho, parou. Emily observou. Ele ficou completamente imóvel por alguns segundos. Então virou levemente o rosto, o suficiente para que ela visse seu perfil novamente. Seus olhos encontraram os dela. Distantes. Vazios. Por um único segundo. Então ele entrou no elevador e desapareceu. Emily soltou o ar devagar, sem perceber que o estava prendendo. Havia algo nele que a inquietava. Não era medo. Era tristeza. Uma tristeza pesada, silenciosa. Como observar alguém se afogando, mesmo estando em terra firme? 1 hora se passou. O lobby permaneceu silencioso. A chuva batia contra as janelas em um ritmo constante, quase hipnótico, acompanhado pelo tic-tac do relógio na parede. Emily se recostou na cadeira atrás do balcão, folheando distraidamente uma revista antiga. Então algo chamou sua atenção. Do lado de fora, além das portas de vidro, quase invisível sob a cortina de chuva, havia uma figura. Ela se levantou devagar. Sem guarda-chuva. Sem movimento. Apenas, sentada. Emily se aproximou do vidro. Era ele. Graham. Ele estava sentado no banco metálico do pequeno jardim frente ao quarto 204. Encharcado. Imóvel. Como se não sentisse o frio. Ela olhou para o relógio. Já fazia mais de 1 hora desde o check-in. E ainda assim, ele não havia entrado no quarto. Cabeça baixa. Ombros caídos. Sozinho. Ela sentiu um impulso. Quis sair. Quis perguntar se ele estava bem. Mas algo a impediu. Não era medo. Era intuição. Uma sensação firme, difícil de explicar. Aquilo não era apenas um homem preso na chuva. Era alguém tentando sentir alguma coisa. Qualquer coisa. Um relâmpago iluminou o céu. Por um instante, a silhueta dele ficou perfeitamente nítida contra as paredes de pedra molhadas. As mãos estavam juntas. Como em oração.
ou desespero. O peito de Emily apertou. Ela se afastou da janela, o coração batendo mais rápido do que deveria. De volta ao balcão, ela ficou olhando para o bloco de notas ao lado do telefone. Em branco. Por alguns segundos, ela apenas encarou o papel. Então, quase sem pensar, rasgou uma folha. Pegou a caneta. Sua mão pairou no ar por um instante. E então, escreveu uma única frase. Ela dobrou o papel com cuidado. Ficou segurando o pequeno bilhete na palma da mão. Esperando. Ninguém mais entrou no hotel naquela noite. A chuva ficou mais forte. E Emily permaneceu ali, em silêncio, com o bilhete dobrado entre os dedos, esperando o momento certo. Ela não dormiu naquela noite. Mesmo depois que seu turno terminou. Mesmo depois que o funcionário voltou e agradeceu com um sorriso cansado. Mesmo depois de caminhar vários quarteirões até casa, com os pés doloridos e a roupa úmida. Sua mente continuava presa naquele homem. Graham Weston. Ela repetia o nome em silêncio. De novo. Na manhã seguinte, Emily tentou voltar à sua rotina normal, mas algo havia mudado. Ela não conseguia parar de pensar nele. Graham Weston. O nome ecoava em sua mente como um mistério não resolvido. Ela tentou se convencer de que era apenas um estranho, alguém que passou pela vida dela por alguns minutos e foi embora, mas não parecia assim. Não depois daquele olhar. Não depois daquela noite. Dias se passaram e a vida voltou ao caos de sempre. Turnos na livraria pela manhã, trabalho no café à noite e estudos espremidos nos intervalos. As contas continuavam chegando, a pressão aumentava e, ainda assim, na manhã seguinte, Emily tentou voltar à sua rotina normal, mas algo havia mudado. Ela não conseguia parar de pensar nele. Graham Weston. O nome ecoava em sua mente como um mistério não resolvido. Ela tentou se convencer de que era apenas um estranho, alguém que passou pela vida dela por alguns minutos e foi embora, mas não parecia assim. Não depois daquele olhar. Não depois daquela noite. Dias se passaram e a vida voltou ao caos de sempre. Turnos na livraria pela manhã, trabalho no café à noite e estudos espremidos nos intervalos. As contas continuavam chegando, a pressão aumentava e, ainda assim, às vezes, sem aviso, ela se lembrava dele. Da chuva. Do silêncio. Do vazio nos olhos dele. E uma pergunta sempre voltava: ele leu o bilhete? E, mais importante, aquilo fez alguma diferença? 2 meses depois, em uma manhã comum, algo inesperado aconteceu. Emily abriu seu e-mail como fazia todos os dias, esperando contas, propagandas ou alguma notificação da faculdade. Mas o que encontrou fez seu coração acelerar. O assunto dizia: oportunidade de emprego, assistente executiva. Ela franziu a testa e quase apagou, achando que era spam, mas algo a fez abrir. O nome dela estava escrito corretamente. O e-mail mencionava uma recomendação pessoal. E a empresa era grande. Muito grande. Uma empresa de tecnologia na área da saúde chamada Ethereum. Ela leu o e-mail 3 vezes. Nunca tinha se candidatado para aquela vaga. Mesmo assim, havia um número para contato. Ela respirou fundo e ligou, com as mãos levemente trêmulas. Do outro lado, uma voz calma respondeu, se apresentando como Catherine, da empresa. Confirmou o nome de Emily, sem rodeios, fez o convite para uma entrevista presencial para a posição de assistente executiva. Emily ficou confusa e disse que achava que havia um engano, pois nunca havia se candidatado. Houve uma pequena pausa, e então a resposta veio: ela havia sido recomendada por alguém que preferiu permanecer anônimo. O coração dela acelerou. Sem entender completamente o porquê, ela aceitou. 3 dias depois, Emily estava em frente ao prédio da Ethereum. Vidro, aço e uma presença imponente. Ela ajustou o blazer comprado em um brechó, respirou fundo e entrou. O lobby era elegante e silencioso, e cada passo parecia ecoar mais do que deveria. Ela foi conduzida até o andar executivo e orientada a aguardar. Quando a porta se abriu, ela entrou na sala e parou imediatamente. No fundo do escritório,
diante de uma grande janela, havia um homem de costas. Alto, imóvel. Ele se virou. E o mundo pareceu parar. Era Graham. Mas não o mesmo homem daquela noite. Agora, sua postura era firme, o rosto estava descansado, o cabelo alinhado e os olhos, vivos. Ainda profundos, mas vivos. Ele a cumprimentou pelo nome, com um leve sorriso. Emily mal conseguiu responder. Perguntou se ele trabalhava ali, e ele respondeu com calma que dirigia tudo aquilo. Disse que era o fundador da empresa e que havia retornado recentemente. Emily tentou processar a informação, completamente surpresa. Não conseguia entender. Então Graham caminhou até ela, tirou um papel dobrado do bolso do paletó e estendeu em sua direção. Emily reconheceu imediatamente. Era o bilhete. A frase que ela havia escrito. Se você ainda está vivo hoje, você é mais corajoso do que pensa. Ele disse que leu aquela mensagem naquela manhã, várias vezes. Disse que não foi embora porque estava melhor, mas porque alguém acreditou que ele ainda valia a pena. As palavras dele atingiram Emily de forma profunda. Ela respondeu, quase em um sussurro, que apenas escreveu o que sentiu. Então ele disse, com absoluta sinceridade, que aquela frase salvou sua vida. O silêncio que se formou entre os dois era intenso, mais diferente. Mais real. Mais profundo. Graham explicou que estava pronto para desistir naquela noite. Não sentia dor, sentia vazio. E que aquela frase interrompeu o silêncio dentro da mente dele. Pela primeira vez em semanas, ele sentiu algo. Emily respirou fundo e disse que ele parecia alguém que precisava ouvir algo verdadeiro. Ele concordou, dizendo que precisava mais do que qualquer coisa. Ele então contou que pediu o nome dela ao hotel, mas que não fez nada no início. Precisava ter certeza de que estava bem antes de procurá-la. Disse que agora estava. Convidou Emily a se sentar e foi direto ao ponto, aquela posição era dela, se ela quisesse. Ela ficou confusa, e ele explicou que não era caridade, nem uma forma de retribuição, mas porque acreditava que ela pertencia a um lugar onde sua voz importava. O coração de Emily bate mais forte. Ela nunca tinha ouvido algo assim antes. Não daquela forma. Não com tanta convicção. Ela olhou para Graham de verdade, e, pela primeira vez, não viu apenas o homem da chuva. Viu alguém que decidiu continuar. Alguém que voltou. Assim como ela. Trabalhar ao lado dele se tornou a parte mais inesperada da vida de Emily. Todos os dias, ela atravessava as portas de vidro da empresa com uma mistura de nervosismo e determinação. Nada parecia familiar, mas, aos poucos, começou a parecer possível. Graham não era o tipo de CEO que ela imaginava. Não era frio, nem distante. Havia algo diferente nele. Algo atento, silencioso. Ele percebia detalhes que ninguém mais notava. Como quando deixava uma xícara de chá quente na mesa dela, exatamente às 3 da tarde, lembrando que ela não gostava de cafeína. Ou quando, em dias de chuva, já estava na entrada com um guarda-chuva, sem dizer nada, apenas esperando. E toda vez que ela fazia algo bem, mesmo algo simples, ele sorria e dizia, obrigado, corajosa. No começo, aquilo parecia estranho. Mas, com o tempo, começou a significar algo. Algo real. E, aos poucos, Emily começou a acreditar.